Então, no seu planejamento financeiro, como eu disse no início da aula, são 3 aspectos apenas que você vai levar em consideração: premissas, receitas e despesas. Tudo que nós falamos até agora são investimentos iniciais e as fontes de investimento iniciais, que é um tipo especial de despesa. Então, o seu papel como empreendedor é fazer o planejamento, estimar quais são as receitas e despesas que você vai ter no mês 4, no mês 8, no ano 1, no ano 2. Você vai apresentar a evolução das receitas e despesas em função do seu modelo de negócios. Você vai estimar a quantidade de produtos ou serviços que você vai vender, você vai estimar a evolução de vendas dentro do horizonte do tempo do seu plano de negócios. E vai estimar também custos fixos e custos variáveis. Para ajudar vocês, nós deixamos aqui embaixo uma planilha de fluxo de caixa que vai consolidar receitas e despesas para te ajudar nesse processo que nem sempre é tão simples, porém é fundamental no seu caminho. O que são custos fixos? Custo fixo é uma grandeza monetária, é uma despesa, um desembolso que independe da variação da quantidade no período de tempo. A empresa pode produzir ou não produzir, a empresa pode vender ou não vender. Chegou no final do mês, vai ter que pagar a conta de aluguel, vai ter que pagar o custo com a armazenagem, vai ter que gastar com o salário da turma. Então, independente se produziu ou não produziu, vendeu ou não vendeu, custo fixo não é determinante a isso e você vai ter que honrar. Já os custos variáveis, exatamente o oposto. Tem uma relação estreita com o volume da atividade no período de tempo que você está avaliando, por exemplo, mensalmente. Então, depende da quantidade que você produziu. Então, se você produziu mais, você teve mais gasto de mão de obra. Se você vendeu mais, você vai ter mais gasto de comissão de vendedores, ou menos, por exemplo. Então, os custos variáveis são aqueles que dependem da natureza da atividade que você realizou. Um conceito muito interessante, muito utilizado também, é uma terminologia para vocês aprenderem. Quando ouvirem já vão saber do que se trata. Chama-se burn rate. Em português, a tradução é custo afundado. É a taxa em que uma empresa está perdendo dinheiro. Porque normalmente o que acontece? Quando você começa a empresa, você vai passar um tempo ainda até você conseguir vender o primeiro produto e faturar. Quanto que você tem de custo afundado? Qual é a taxa de consumo da empresa mensalmente, por exemplo? Minha empresa tem um gasto mensal aproximadamente de R$50 mil. Então, por isso que o nome é burn rate, a taxa de queima. Essa palavra queimar é um sinônimo para um fluxo de caixa negativo, muitas vezes também chamado de tempo de vida da startup. Você fala assim, olha, a minha empresa ela tem 8 meses de vida, ou seja, se eu gasto R$50 mil e eu tenho 8 meses, significa que eu tenho R$400 mil no caixa para que a empresa sobreviva até lá. Queria lembrar você qual que é o objetivo financeiro número 1 de qualquer organização, inclusive aquelas empresas ou organizações sem fins lucrativos ou, o termo mais moderno, com fins não econômicos. É esse daqui, ó, que você está vendo na tela. R-D maior do que zero. A receita precisa ser maior do que a despesa sempre. Receita menos despesa tem que ser positivo. Inclusive para o governo, para a ONG, porque assim a gente consegue ser superavitário. Assim a gente consegue gerar valor. Queria lembrar você também que uma das principais despesas que você vai ter que pagar como empreendedor são os impostos. Pois é. Então nessa tabela aqui você vê que efetivamente não é fácil a vida do empreendedor. Existem diversos regimes tributários, existem diversos impostos. O objetivo aqui é mostrar alguns valores ilustrativos, porque percentual de imposto varia de acordo com a empresa e existem alguns outros impostos além desses. Por que é difícil essa questão dos impostos? Então acompanha comigo. Você correu atrás, encontrou um problema, encontrou um cliente, vendeu para esse cliente, contratou pessoas e esse cliente te pagou R$100. Esses R$100, de cara, imediatamente, de 6% a 15%, fica com o governo. O que sobrar, você contrata matéria-prima, paga aluguel, paga luz, gás, telefone, paga equipe, paga um monte de imposto relacionado à equipe e no final sobra um lucro. Esse lucro, 34% também vai para o governo. Não! Em paralelo, tem o seu concorrente que não está emitindo nota fiscal, que não está contratando as pessoas da forma correta, que está fazendo alguma coisa para tentar te prejudicar. Essa, infelizmente, é a realidade do mercado e nós temos que estar cientes disso para que a gente possa combater o bom combate. Mas vale a pena a gente correr atrás para encontrar um produto, um serviço inovador e saber que a gente vai ter receita e vai ter despesa e a gente vai competir nesse mercado que traz grandes desafios para nós. O que nos leva, então, à nossa segunda lei universal dos negócios,
o mundo é injusto e cruel. E um corolário dessa lei, o governo é o seu sócio. Pois é, essa é a realidade. Você vai trabalhar, se empenhar, o governo vai ficar com uma parte disso, uma parte importante disso, que são os impostos, você vai lidar com uma série de gargalos de infraestrutura, você vai lidar com uma série de desafios, porém, isso faz parte, você tem que estar ciente disso e continuar lutando adiante. Chegamos então ao próximo tema, que é o fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? Nada mais é do que uma forma de poder consolidar receitas e despesas de maneira que você consiga enxergar bem na gestão financeira da sua empresa. O fluxo de caixa é um instrumento que retrata todas as entradas e saídas no caixa da empresa, ou seja, receitas e despesas classificadas conforme sejam direcionadas para a operação, investimento ou financiamento, vinculadas ao tempo, permitindo saber qual o volume de recursos empregados em cada uma dessas atividades em um determinado intervalo. O resultado muito importante mostrado no fluxo de caixa é o saldo disponível no caixa da empresa a cada dia, a cada semana ou a cada mês. É uma forma de você gerir entrada e saída das receitas e despesas que você obteve na empresa. O fluxo de caixa abriga dados referentes a eventos que já ocorreram e a eventos que ainda estão por acontecer. Desse modo, temos lançamentos no fluxo de caixa que se referem a eventos já realizados e lançamentos referentes a previsões que devem se concretizar, mas que têm um grau de incerteza. E essa incerteza normalmente é compensada através das rubricas de provisões para mal pagadores e para inadimplência, que faz parte, inclusive, da segunda lei universal dos negócios, porque você vai trabalhar, vai prestar o serviço, vai vender seu produto e vai ter um X% de clientes seus que não vai te pagar. Ah, não, aí ele extrapolou. E isso nos remete à terceira lei universal dos negócios, que é o poder está no caixa. Uma variação dela que você vai ouvir por aí, o caixa é o rei. Novamente, você descobriu um problema, encontrou um cliente, criou um produto e serviço para resolver esse problema, encontrou um modelo de negócio escalável, começou a vender, começou a entregar o produto, criou uma cultura bacana na sua empresa. Quando chega no mês número 8, o dinheiro acabou. Você não consegue honrar os seus compromissos, você não consegue pagar seus fornecedores, pagar o salário do seu time, pagar o aluguel. Do que adiantou essa história linda e maravilhosa que você construiu se você não gerenciou o dinheiro, o caixa da sua empresa? Então, um olho no peixe, outro olho no gato. É importante você focar no business, mas você precisa olhar o caixa também. Vou te contar a história de um amigo meu que estava empreendendo e ele foi mais um exemplo de alguém que quebrou pelo sucesso. Como é que pode isso, né? A pessoa quebrar pelo sucesso? Eu perguntei para ele, e aí, como é que tá o negócio? Tá indo bem? E olha, estava indo super bem, vendi muito, os clientes adoraram, meu produto era espetacular, só que o meu modelo o cliente pagava parcelado no intervalo de 24 meses e eu precisava pagar o fornecedor todo no início da prestação do serviço, na compra do material do produto. O que aconteceu? Descasou a necessidade de capital de giro, a necessidade de caixa com os recebimentos futuros. Nesse descasamento, ficamos um buraco, não conseguimos pegar empréstimo, não conseguimos colocar o dinheiro por parte dos sócios e a empresa quebrou porque vendeu muito. Então, o poder está no caixa, o caixa é o rei. Nesse fluxo de caixa, você vai fazer a projeção de receitas e despesas. É um período que a organização faz o desembolso para adquirir insumos até o dinheiro recebido do produto acabado feito com aqueles insumos. Considera o dinheiro em circulação, os prazos, os custos do dinheiro são importantes variáveis para a análise da gestão financeira. Então você tem um saldo inicial, que é o saldo remanescente do período anterior, tem o disponível, que é a soma do saldo inicial e o total de entradas, sendo igual ao total que a empresa dispõe no momento para arcar com as saídas de caixa necessárias. E o final é o resultado dessa subtração, que é o saldo disponível menos o total das saídas. E para ajudar vocês, novamente, nós estamos disponibilizando aqui embaixo dessa aula uma planilha de fluxo de caixa para te ajudar a entender quais são os itens que você precisa planejar, quais são as despesas e receitas que você tem que projetar e que você possa, com isso, utilizar na gestão financeira do seu dia a dia. Repara que o fluxo de caixa não tem nada a ver necessariamente com as vendas em si, mas sim com as entradas reais de caixa na empresa. Então você identifica o saldo inicial da empresa, tem a classificação das receitas e despesas num plano de contas, lança os recebimentos, lança os pagamentos, calcula o total, entrada menos saída, e calcula o saldo final. E no final, claro, analisa
visualiza suas necessidades de injeção de capital, pode ser por empréstimo, pode ser pelo aporte dos sócios. Toma cuidado com pagamentos parcelados e pagamentos futuros para você conseguir gerenciar bem esse capital de giro. E no nosso capítulo de contabilidade, preste atenção também nos conceitos de regime de competência e regime de caixa, sendo que regime de competência é quando o fato gerador efetivamente ocorreu e o caixa é quando houve entrada ou saída do dinheiro da empresa. Resumo até aqui. Estabeleça as premissas, defina o investimento inicial necessário, estime receitas e despesas futuras, construa as entradas e saídas de caixa correspondentes com a sua previsão de vendas e o cronograma de investimentos e despesas do seu projeto. Os valores do fluxo de caixa devem corresponder às saídas e entradas efetivas de dinheiro.